A Oficina Nativa da Produção Técnica é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e realizado pelo Coletivo Nativa, rede colaborativa de mulheres profissionais da cadeia produtiva de cultura de Pernambuco. Oi, minha gente! Estamos aqui hoje para mais um dia especial de muito conteúdo legal, dessa vez sobre a área de atuação da produção artística. E tem muita coisa massa para a gente falar. Lembrando para vocês que quem ainda não assistiu os nossos 3 primeiros encontros aqui, assistam, porque a gente já falou bastante coisa, né? Bastante coisa sobre produção, que vale a pena vocês conferirem para não ficarem perdidinhos depois sem entender nada. Com o recado dado, vamos começar. Ela faz a produção dela, produção artística em foco. Aqui, gente, na nossa equipe dos sonhos, né, no mercado ideal de trabalho, nós temos também a produção artística, que eu já tinha citado anteriormente, e que é um profissional bem fundamental, diga-se de passagem, na carreira de uma banda ou um artista. E hoje está em foco aqui na nossa oficina e a gente tem muita coisa para falar. A começar já com a nossa pergunta de praxe, né? E qual é, afinal, o papel da produção artística? E eu digo para vocês que é estudar, entendendo que todo o seu trabalho ele só vai ser desenvolvido a partir de um estudo de mercado e também do fazer artístico, né, daquela banda ou artista, porque você só vai conseguir construir qualquer coisa quando você entender o que aquele fazer artístico quer dizer e em qual mercado aquele produto vai se encaixar, digamos assim. Outro papel importante é criar. Quando eu falo criar, é no sentido de ajudar a definir um conceito, uma identidade artística. E, por último, gerir, partindo da ideia que esse profissional ele cuida, entre aspas, diretamente do artista. Eu não gosto muito de usar essa palavra cuidar para essa definição, sabe? Mas foi a que veio na cabeça agora. E o importante é que vocês entendam o que eu quero dizer. Quando eu me refiro a cuidar, eu quero dizer que é o profissional que trabalha diretamente com o artista. É o produtor artístico que acompanha a agenda, que ajuda a pensar a partir do conceito em um figurino, em uma cenografia, que está sempre junto, orientando nas entrevistas, que precisa estar atento nas redes sociais, né, no marketing digital e musical, na divulgação do artista, em como a imagem do artista está sendo passada. Então, assim, ele é o produtor artístico, ele é meio que um elo com todo o restante da equipe. Ele é o profissional que acompanha o artista em praticamente tudo. E aí tu me pergunta, qual é a relação do produtor artístico com outros produtores em um show, por exemplo? E aí, gente, eu falo para vocês, lembra que eu falei da importância da comunicação entre a equipe lá na primeira aula, no nosso primeiro vídeo? Pois é, essa relação, ela é justamente a de comunicação, porque usando esse exemplo de show, a produção técnica ela faz um cronograma baseado no que a produção executiva fez para fechar a logística e uma vez que está tudo amarrado, o produtor técnico confirma esse cronograma com a produção executiva e essa produção executiva passa todas as informações para a produção artística, porque é a produção artística que repassa tudo para o artista, que está ali com o artista a todo momento. Então, ela repassa e pensa a maneira como tudo vai ser executado junto ao artista. Então, reparem que cada profissional depende do outro para fazer a engrenagem funcionar, sabe? Então, eu quis abrir esse parêntese aqui, aproveitar essa deixa, já que a gente está falando sobre a equipe, né, como um todo também, para que vocês consigam ter uma noção de como é esse trabalho em equipe, que eu venho sempre batendo na tecla, né, que eu venho sempre falando tanto. Mas, entendido isso e voltando para o nosso assunto principal, eu acho que deu para vocês entenderem que o produtor artístico, ele gere a vida profissional do artista, né? Tudo que é relacionado ao artístico é sob essa coordenação da produção artística.
porque se trata do profissional que organiza toda essa parte artística de uma banda ou de um artista, como o próprio nome já diz, né? Ele ajuda a potencializar o artista a partir das suas experiências. Então, assim, a produtora ou o produtor artístico tem como função principal entender a verdade e o estilo artístico musical do artista, estudar o nicho, né? Por isso que eu falo lá no começo que um dos papéis é estudar, porque ele precisa estudar o nicho que ele pode posicionar aquele artista com aquele material. Então, assim, nós produtores artísticos, a gente ajuda o artista a se preparar para o mercado, porque em muitos casos o artista ele não consegue enxergar ainda a sua arte como um produto. Então, a gente entende onde a gente pode encaixar aquele produto e é como se formatasse esse produto para que seja consumível para esse mercado. E assim, eu não estou falando aqui, gente, no sentido pejorativo, não. Entendam, eu falo no sentido de business mesmo, de negócio, porque quem vai viver disso, né, quem vai viver da música, se é a tua profissão, é necessário pensar como um produto sim, como um negócio sim, sabe? E também é muito nesse sentido que eu estou falando. É importante vocês entenderem isso. Então, assim, nós produtores artísticos, nós temos um papel de construir uma base artística junto ao artista e acaba meio que organizando a casa, organizando as ideias do que se pretende ser trabalhado para que a gente consiga, a partir dessa construção, ajudar a formatar o ser artista como um produto desde essa sua base artística. Vocês conseguem compreender dessa maneira? A produção artística, ela tem um papel grande assim, na definição e na formatação de conceito do artista, porque é preciso conectar a parte musical com a parte visual e até com a postura, né, do artista, da banda, de como o artista lida com o seu trabalho. E a partir disso, a partir desse olhar, dessa perspectiva, criar uma unidade, né, uma unidade com coerência, com sentido, para poder definir um conceito. Então, a produção artística, ela ajuda a trazer essa unidade para o artista e isso define o conceito para o produto, para o trabalho. Outra coisa que eu acho interessante falar, um outro papel importante da produção artística é também de auxiliar o artista a meio que direcionar o olhar dele para, entre aspas, o lugar certo, sabe? O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente ajuda o artista a entender os desafios da profissão dele, sabe? A entender onde é que ele está nesse mercado, a fazer com que ele entenda o que é que ele pode fazer para além dos palcos para a sua profissão. Mas o mais legal que eu acho nisso tudo é que a partir de todas essas percepções da produção artística, a gente consegue levar tendência, a gente consegue levar referência, não somente visual, postural e comportamental, mas também musical, com o intuito de somar no trabalho e ajudar aquele artista ou banda a compreender e se enxergar naquele conceito. Porque tudo isso precisa estar interligado, é preciso ter coerência nessa definição de conceito, que precisa estar totalmente conectada não somente com o fazer artístico, mas também com o posicionamento daquele artista. Então, tudo precisa estar fazendo sentido, sabe? Tudo precisa estar bem amarrado. Para vocês terem uma maior compreensão dessa área de atuação, falando em linhas gerais, a produção artística, ela capta o fazer artístico daquele artista, busca, a partir disso e das referências, entender o nicho que aquele artista pode se encaixar enquanto produto, cria, a partir das suas percepções, cria uma unidade, como eu falei para vocês, até conseguir definir um conceito que faça sentido com o posicionamento do artista dentro da união de base artística que foi construída e unificada. Então, uma vez que todo esse trabalho foi feito, toda essa construção foi feita, a produção artística ainda tem uma missão, dependendo do tipo de trabalho ou de projeto, que é buscar profissionais que consigam captar bem o conceito daquele artista.
Por exemplo, em uma gravação de videoclipe, é importante que o produtor ou produtora artística consiga agregar profissionais que trabalhem bem com o conceito daquele material, que captem bem a ideia, seja na fotografia, seja na produção musical, seja na direção do clipe. Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco melhor, né? Entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. E aí, meu povo, sabendo de tudo isso, a parte mais legal para mim, que eu acho bem relevante no trabalho da produção artística, é justamente essa parte da definição de conceito e do marketing musical, de como isso se constrói, de como esse trabalho se desenvolve, né? De como essa criatividade é trabalhada. E aí eu queria dar mais uma aprofundada nessas questões com vocês, que a gente vai ver agora, né? Já de cara, eu queria propor um exercício que eu acho muito estimulante, que me instiga bastante a pensar em como trabalhar um conceito ou uma marca. Eu queria propor para vocês. Sabe um artista ou uma banda que vocês gostam muito, que vocês admiram o trabalho, que impactam vocês de alguma maneira? É importante a gente começar a analisar. Por que a gente gosta tanto, sabe? Por que a gente consome? O que é que me impacta? É a música? É a performance? A maquiagem? A maneira como esse ou essa artista ou banda fala, se posiciona? É o conjunto de tudo isso? Qual é o diferencial desse trabalho? Então, a partir do momento que você começa a analisar esses pontos, você começa a ter percepções de conceito daquele artista, né? O que é que ele está querendo, qual é a mensagem que ele está querendo passar? Gente, todos esses detalhes artísticos, do fazer artístico, ele é pensado para a formatação e definição de um conceito, desde a criação do nome até o estilo musical, a marca, o figurino, a maquiagem, o cenário, a performance, a iluminação, a postura. Todos esses pontos, eles estão dentro dessa construção, né? Eles estão sendo pensados com coerência para fazer sentido com o posicionamento do artista também. E aí, outro exercício que eu também comecei a fazer a partir de um curso que eu fiz da Tassiana Enes e que eu me lembro que na época me deu uma provocada, me causou uma inquietação. E aí eu também gostaria de propor para vocês agora, até porque eu ainda faço muito isso e me ajuda muito a abrir os olhos para referências, né? Para percepções diferentes, para nichos diferentes. Então, me ajuda também na criatividade da construção de um outro conceito e marca, né? Que é a análise de videoclipe de algumas bandas e artistas que você considera criativa, que você gosta, no sentido de que vocês possam identificar o conceito do produto, que vocês possam entender a conexão de todos os elementos, sabe? E aí, gente, imagine que cada detalhe percebido por vocês faz parte do conceito que foi pensado, que foi desenvolvido, que foi construído para aquele produto. E aí, como aqui a gente não tem tanto tempo, infelizmente, né? Não dá para a gente ficar parando para analisar. Eu vou citar aqui 3 videoclipes que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, analisarem, tentarem identificar, que são o Destilado da Guma, Até o Pulmão Secado do Fernandes e Coração, de Samico e Bárbara Eugênia. E aí vocês podem fazer uma análisezinha desses 3 trabalhos, mas claro, né? Fiquem bem à vontade para pesquisar, assistir o que vocês quiserem. Tem muito clipe legal e criativo para vocês brincarem aí com a imaginação de vocês, com as percepções de vocês. Então, minha dica é que vocês abram essas cabecinhas pensantes de vocês e deixem fluir essa criatividade, deixem aflorar aí essa criatividade para que vocês possam ter essas percepções. E aí, minha gente, tem também outro ponto massa que eu queria levantar aqui com vocês, que também vem meio que dentro do combo da produção artística, que é o marketing, né? Mais precisamente o marketing musical, que é uma ferramenta bem poderosa para divulgação, que ajuda a fazer esse trabalho, entre aspas, escoar o produto, né? Então, eu posso aqui relacionar alguns dos objetivos que a produção artística ou o próprio artista, né, querem alcançar. Por exemplo,
pensar em formas mais eficientes para onde deve se direcionar a carreira, encontrar caminhos para o crescimento do público. Outro ponto que eu acho legal falar, auxiliar nos conteúdos para poder comunicar, para poder engajar mais o artista com o público, né? Para poder trazer essa interação. Pensar em estratégias para próximas etapas de carreira, definir ações para vendas e relacionamentos com contratantes do artista. Então, assim, esses são só alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês, porque o mercado da música ele é muito vasto. Então, além de definir um conceito artístico, né, fazer um bom marketing também é um diferencial. É importante você conhecer o mercado com um pouco mais de profundidade, né? E aí começa aquela missão de desenvolver uma estratégia de marketing bacana. E para isso é necessário pensar em alguns pontos. E aí, trazendo para vocês esses pontos, o primeiro deles que eu gostaria de colocar, na verdade é uma pergunta, uma provocação, é como está a qualidade visual dos materiais do artista, né? É muito importante a gente pensar nessa qualidade visual do trabalho. É realmente importante a gente avaliar algumas questões, tipo, existe uma logo e uma identidade visual bacana que condiz com o conceito? As fotos de divulgação estão profissionais no sentido de qualidade? Elas passam uma boa percepção, elas estão conectadas com o conceito? A capa dos singles ou discos, não sei, estão criativas e bem produzidas dentro dessa formatação de conceito que a gente pensou? Os materiais impressos, eles possuem um padrão visual? Ou cada peça é de um jeito? Então, assim, investir nas melhores formas de divulgação, gente, é um diferencial, não deixa de ser. É necessário que a produção, na verdade, esteja atenta e trabalhando junto nessa estratégia de marketing, sabe? Outro ponto que eu gosto de destacar é como vai as mídias sociais do artista. Essas mídias sociais, essas redes sociais, elas são atualizadas com frequência? Se não é, deveria. Porque esse é um outro aspecto que contribui muito para uma estratégia de marketing musical correta, né? Que é a atenção que os profissionais dão às mídias sociais, porque atualmente, gente, ela não deixa de ser um recurso estratégico essencial, não somente para, digamos que, alavancar uma carreira, mas principalmente para atingir um público sem aquela limitação de localidade, entende? Pensando para além das fronteiras, né? Então, pensando dessa maneira, é importante a gente analisar também umas coisinhas que parecem bobas, mas de bobas não tem nada. E aí, fica aqui algumas perguntinhas. Como é que está o canal no YouTube e Instagram, né? Ainda tem Facebook, mas assim, Facebook ainda é uma ferramenta que vale a pena? Possui uma arte no canal com a música de trabalho? Vem se criando e organizando playlists? Como é que está a descrição dos vídeos? Foi lembrado de adicionar letras, créditos, palavras-chave que ajudem nas buscas? Está se respondendo comentários nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook? Então, eu faço essas perguntinhas para que a gente possa ter uma boa percepção de organização. A partir das respostas, a gente consegue ter uma percepção de organização e fazer um planejamento adequado das ações. Porque, tipo, quando o artista utiliza o YouTube, ele consegue também alimentar outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo. E aí ele acaba organizando e expandindo as mídias. E ter uma atuação forte nas redes, né, nas mídias sociais, é realmente fundamental nos dias de hoje. Então, é preciso sim traçar e definir ações para isso. E por último, não menos importante na minha cabeça, é que muitos artistas ainda não conseguem ter a compreensão da importância de um site. Mas e o site oficial, gente? Como é que tá? Quando a gente cria um site bem estruturado que marca a presença do artista, é uma excelente forma de comunicação entre ele e o público e as pessoas que seguem ele de maneira geral. Então, o mais importante é que o site ele pode ser uma conexão boa de trabalho artístico com os contratantes,
com oportunidades que podem surgir com o próprio público. Então, assim, com o site é mais fácil organizar as plataformas digitais, as mídias sociais, as informações de release, de clipping, lançamentos, os contatos oficiais. Então, a gente consegue perceber que, a partir desses pontos, traçar uma estratégia de marketing faz diferença no mercado, faz diferença no trabalho como um todo, né? Trazendo mais consistência para o projeto do artista. Então, esse trabalho, ele normalmente é desenvolvido por uma agência de marketing ou por um profissional específico da mesma área, mas está sempre em conjunto com o produtor artístico, porque não há outro profissional melhor que o produtor artístico que vai entender as especificidades e o conceito do artista, o posicionamento do artista. Então, o marketing e as estratégias de marketing são extremamente funcionais, são extremamente importantes e também acaba se conectando dentro da função do produtor artístico, que é de acompanhar essas estratégias, de acompanhar o andamento dessas estratégias. E aí, meu povo, sabendo disso, ficou claro para vocês? A produção aí já está a pleno vapor, vocês estão curtindo? Eu espero que sim, de verdade, porque para mim, assim, está sendo massa. E aí a gente vai encerrando mais um dia de conteúdo, mas antes tem diquinhas, sim, com certeza, porque eu adoro diquinhas. E aí, para mais um dia de série Fica a Dica, eu trago o livro Como Arrumar Sua Banda, da Tassiana Enes. É um livro que é voltado para artistas independentes que buscam a autogestão. E ele traz muitas questões interessantes para nós profissionais da cadeia produtiva da música como um todo, não somente para músicos, para artistas, né? São muitas informações para quem quer viver, gente, nesse cenário musical, seja artista ou produtor. E aí a autora, ela traz no livro as questões da produção artística, da construção e do desenvolvimento do conceito e da marca. Fala muito também sobre estratégia de marketing, né? Que a gente falou muito aqui hoje sobre todas essas coisas. Então, é muito válida a leitura para quem quer aí uma ajudinha para achar o caminho das pedras, como a própria Tassiana fala, né? Então, é uma leitura que eu acho que é muito válida, que vale a pena e que vocês com certeza não vão se arrepender. Minha outra dica de hoje é o podcast Música em Rede, que é um podcast com entrevistas e notícias sobre o mercado da música. Tem uns episódios bem bacana. E um que eu gosto muito é sobre a relação com artistas e os desafios da função produção. Então, eles conversam, né? Eles recebem 2 convidadas, 2 produtoras, e eles conversam muito de produção de modo geral, mas acaba trazendo sempre o papo para a produção artística, né? Porque é o profissional da equipe mais próximo do artista, digamos assim. E aí, ouvir um pouco das experiências de relação das produtoras que estão sendo entrevistadas lá com os artistas que elas já trabalharam ou trabalham, é uma percepção assim, muito interessante. Então, você, inevitavelmente, aprende um pouco do que fazer e do que não fazer, né? Do que faz parte do seu papel como profissional e do que já é um pouco de abuso. Então, vale a pena ouvir esse papo. Eu acho que vocês vão gostar. E, além desses, tem muitos outros papos também que falam sobre produção, não necessariamente, especificamente sobre a produção artística, mas tem muito, muito debate legal sobre o mercado da música. E aí, galera, finalizamos hoje, mas segurem a onda aí que já já tem mais e eu espero vocês para desbravarmos os caminhos aí da produção musical e fonográfica que vai estar em foco no nosso próximo encontro. E se tu gostou, tá com uma dúvida, quer trocar uma ideia, trocar uma figurinha, gostou do material e quer para tu estudar, então entre em contato comigo ou com o Coletivo Nativa através do e-mail ou do Instagram. A gente está esperando o teu contato. Um beijo grande e até a próxima!